Então, queria que você se apresentasse um pouco, né? Eu vi que você é consteladora familiar. Eu também sou constelador familiar, então acho que isso a gente já tem algo em comum. Irmãos. Isso. E você também é psicoterapeuta, certo? Certo. Bem, prazer, Denis, prazer para o pessoal que está aí me conhecendo agora. Eu sou psicoterapeuta na vertente transpessoal, então nós trabalhamos dentro de uma abordagem onde olha para a pessoa como um todo, né? Corpo, mente, espiritualidade, sempre focando na expansão de consciência. E você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. É que isso tem uma ressonância muito forte com a constelação, né? A constelação Sim, traz esse olhar também, né? sim, e a constelação dentro da vertente transpessoal que ela está inserida, para mim foi assim das ferramentas mais impactantes, porque ela compete muito além da sabedoria do indivíduo, né, do consciente individual. E a gente vai para além, a gente vai para o inconsciente individual, mas a gente vai para o inconsciente coletivo também. Isso aumenta, né? Aumenta muito o nosso campo de visão, nosso campo de trabalho. Quanto maior, mais expandido nós conseguimos ser ou estar. Né? Então, para mim, fez muito sentido dentro de todas as ferramentas dentro da transpessoal. A constelação foi onde eu quis realmente mergulhar e me aprofundar para trazer para os pacientes um trabalho de cura mais amplo. Que é o que popularmente se chama de holístico, né? Que é olhar o ser além do próprio ser, muitas vezes, né? E eu acho que quando a gente pensa o trauma e como ele se instala no corpo, que pode ser desde o corpo físico a um certo ponto, lugar, né? Mas que muitas vezes pode ter vindo já de diversos outros sinais, né? Antes de chegar no corpo físico. E também não acho que seja uma coisa hierárquica ou um mais um igual a dois, né? É uma coisa, né? Isso, é uma coisa orgânica, é viva, ela vai se espalhando em diversas ramificações, tá? E queria te perguntar, até para a gente alinhar um pouco o nosso diálogo hoje, porque para mim, como constelador, a gente olha muito o que é a dor, né? Onde está a sua dor, né? Qual é o ponto da dor que a gente vai olhar, o teu sofrimento ou o que for. Como que a gente pode linkar, né, essa busca com aquilo que nós chamamos de trauma, né? Porque o trauma, eu acho que ele tem um momento que ele pode expressar uma dor, mas não necessariamente a dor ela está ali tão evidente, né? Pois é difícil olhar, né? Seja para o que for, ainda mais quando a gente fala de transgerações e todas as lealdades familiares que a gente tem, né? Pois às vezes um trauma ele pode ser muito prazeroso, por mais que estranho que seja isso, porque é uma lealdade. Só que será que realmente é prazeroso, né? Porque eu acho que é o ponto que a gente está disponível e disposto a olhar para essa dor. Porque quando eu penso trauma, eu penso algo que é muito profundo. Porque acho que para acontecer algo no nosso ser que a gente pode considerar um trauma, não é uma coisa banal ou sutil. Realmente é um impacto muito forte. Então, eu gostaria de ver o teu olhar também, se a gente está ressoando nesse diálogo, se você gostaria de acrescentar algo nesse sentido, até para facilitar para o pessoal que está com a gente, começar a identificar melhor o que a gente pode chamar de trauma, né? Porque eu acho que dependendo da cultura, o lugar que a gente vem, a gente vai entender de algum jeito o que significa trauma, né? Sim. Bem, o olhar para o trauma, geralmente o trauma ele te limita, né? Ele te coloca eu costumo dizer que uma corrente no pé, que te impede de seguir seus objetivos, seguir dentro do que você deseja, dentro do que você quer como expectativa de vida. Então, o trauma, muitas vezes, ele se manifesta no meu comportamento, mas ele também se manifesta na decisão que eu não tomo, naquela questão, naquela coisa que eu falo que eu não gosto e eu nem sei porque eu não gosto. Ele se manifesta dentro das minhas reações, as mais diversas questões que acontecem comigo. Ele se manifesta no meu relacionamento. Então, o trauma, ele sim, profundo, muitas vezes a nível inconsciente, até porque quando eu tomo consciência de que existe um trauma, pode naquele exato momento deixar de existir. A tomada de consciência também uma forma de nós nos livrarmos do trauma.
né? Então, o trauma ele se apresenta de diversas formas, mas na maioria das vezes ele vem para a gente de uma maneira inconsciente e ele pode ser visto ou como uma dificuldade que está nos prendendo, ou visto pelo externo mesmo. Alguém diz pra gente, fala, olha, toda vez que acontece tal coisa, você reage de uma forma, né? E aí você fala, é mesmo? E você começa a prestar atenção, vai fazer uma investigação, e a investigação, às vezes, é você com você mesmo. Você, no silêncio, você consegue fazer uma investigação, falar de verdade. Todas as vezes que eu entro em contato com o assunto X, vamos colocar aqui um assunto que eu vejo uma traumatização muito grande. Verdade, toda vez que eu tenho que acertar as questões financeiras aqui dentro de casa, vira um problema, vira uma briga, eu fico estressada, eu grito, que eu tenho aqui? Qual é a informação que tem? E aí, pode sim ser um trauma meu ou herdado. Exato, isso do financeiro é um exemplo que eu gosto sempre de usar para explicar um pouco esse transgeracional, porque vamos supor, você tinha um bisavô que perdeu tudo, todo o dinheiro foi perdido. E aí o teu avô ficou tão pego com aquilo, foi tão traumatizante que aí agora ele segura o dinheiro. Ele segura o dinheiro a ponto de não gastar nem com aquilo que é para sobrevivência. E aí o teu pai viu aquele comportamento do teu avô e pode ser que fez igual e também ficou segurando. E aí agora você, num papel mais talvez rebelde, do trauma de ver tudo sendo tão segurado, resolve então agora esbanjar. E aí também se torna um problema. Então por que que fica nesses extremos? Ou é gastar demais ou segurar demais? Porque vem ainda de um lugar de trauma, né? Não é uma escolha tão consciente e o trauma é, como você disse, né? Ele não necessariamente é machuquei o dedo, então vai doer o dedo, né? Digamos assim. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Então, o traumas ele vem desses lugares. Isso que você falou de ser muito sutil e o externo nos apresentar, eu acho perfeito, porque de repente é quando você casa, que aí você tem uma fonte externa de uma outra cultura familiar que te fala, peraí, tem alguma coisa que não tá legal agora, que a gente é um outro sistema, é o mesmo sistema, mas numa outra configuração agora, né? Denis, Então, e às vezes é um sofrimento que você desconhece, né? Só depois que você consegue se livrar daquilo que você fala, poxa, verdade, eu estava sofrendo e não sabia. exatamente isso, pois é um lugar que é muito sutil e pode ser inconsciente ao ponto de você nem saber de onde vem. Esse exemplo que eu trouxe, né, de uma história familiar, de repente você nem soube a história do teu avô, muito, às vezes nem do teu pai. Então você não sabe que você herda isso tão diretamente, mas herdamos, né? E você poderia explicar um pouquinho mais para a gente também o que seria o transgeracional? Eu acho que é uma palavra que ela por si, quando a gente lê, ela traz um significado para a gente, mas a gente pudesse ser até um pouco mais didático, assim, o que significaria o transgeracional para então linkarmos a ideia de um trauma que vem desse lugar. Sim. Eu costumo explicar que assim, nós nos reconhecemos, né, no nosso sistema familiar. Então, geralmente, a criança, quando ela começa a se perceber quanto indivíduo, ela começa a olhar para os pais. Eu pareço com a mamãe, eu pareço com o papai, eu tenho isso da vovó, eu tenho isso do vovô, do meu irmão, nós somos. Então, ela começa a se identificar e as pessoas sabem, parece com quem, né? O que é isso? Isso é genética, né? A gente está falando da pessoa trazer, herdar padrões genéticos que formam ali o formato do rosto, o tamanhozinho do olho, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Isso a gente está falando de genética. Incrivelmente, tem crianças que não são criadas pelos pais biológicos por alguma questão, digamos que foi criado pelos avós. E os avós começam a observar essa criança com atitudes, formas de ser, tal, muito parecidas com o papai e com a mamãe, sem ter sido criado com eles. O que é isso? Então, a gente está falando de um comportamento que também é transferido de uma geração para outra geração. A ideia do DNA, ela já é muito conhecida, né? Nós estudamos isso já na escola, então todo mundo sabe que a gente tem herança genética, que a gente vai herdar. E as pessoas falam muito de herdar diabetes, herdar hipertensão, herdar os aspectos físicos, então eu herdo um monte de coisa.
mas pouco se falava em herdar padrões de comportamento, em herdar traumatizações, em herdar histórias, em toda essa herança que ela não é tão visível quanto a aparência. O trauma transgeracional, ou falar no transgeracional, é passar de uma geração para outra geração informações, né? Não são só traumas que são passados, né? São passadas outras informações também. Ontem eu estava falando isso com meu filho. A inteligência também é passada de uma geração para outra geração. A forma como a gente raciocina, a forma como a gente se comunica, não é passado só coisa ruim, não. É passado um monte de coisa boa, um monte de informação boa. Então, o transgeracional é isso. Só que a gente não está falando de uma geração só pertinho. A gente não está falando só do papai e da mamãe. A gente também está falando do vovô e da vovó, dos nossos bisos. E a gente está falando de outras linhagens, 4, 5 linhagens. As coisas, as informações são passadas adiante através de estrutura celular. Até porque, quanto célula, nós existimos muito antes da nossa concepção. Né? Então, essa informação que ela é passada. Ai, mas a célula é tão pequenininha, ela vai passar a informação de um trauma? Ela vai. Se ela passa toda a informação de você, quanto pessoa, ela não vai passar essa informação por que razão? Exato. E é começarmos a olhar o nosso ser, né, por todos esses ângulos, porque a gente sair um pouco, às vezes, quase do místico, e não uso isso como uma forma pejorativa, mas digo que às vezes parece que o trauma ele vai ser tipo um objeto que ficou instalado dentro do teu cérebro, assim, como uma coisa meio mágica, né? E não é bem assim, né? O nosso ser, ele tá em muitos degraus. Quanto mais a gente estuda sobre o cérebro, mais a gente vê como que as ligações, o que acontece ali dentro, pra gente agir da forma que a gente age no dia a dia, são em níveis minúsculos, né? Invisíveis ao olho nu mesmo, né? Que é toda essa fantástica, né? Que há no universo. Esses dias eu vi um vídeo fascinante, que é um passarinho que é bebê, tipo, recém-nascido. E quando ele percebe um falcão, algum predador, ele abaixa assim a cabeça e ele faz um movimento que ele parece uma... Como que chama aquele inseto que ele é todo felpudo, assim, tipo uma lagarta que ela é venenosa, sabe? Centopeia? Tipo uma centopeia, né? E você olhar assim, mas você fala, gente, realmente ele fica igualzinho. E de onde que vem esse movimento? De onde que ele aprendeu se ele tem, sei lá, 2 dias de vida? De onde que vem isso? É da natureza? Ou seja, é algo que vai não só além do ser humano, mas quantas gerações já aconteceram desse pássaro para essa informação estar instalada? E nós também somos o quê? Um animalzinho. A gente ainda não deixou de ser animal, né? Nós também Ai, somos e né? pasme, nós somos o animal racional, hein? Somos a parte racional do mundo animal. Exatamente. Então, observe, né? Como que esse lugar, quando você fala do passado, é isso. Quantas gerações aconteceram para que seja tão espontâneo várias atitudes que a gente tem? Porque quando vem chuva, a gente sente, a gente percebe a temperatura, o cheiro, né? E por que a gente tem uma postura diferente quando começa a trovejar ou ventar forte? Porque a gente tem uma memória disso tudo, né? E nas constelações, né, a gente observa muito isso, né? Às vezes você abre o campo da constelação e o que se apresenta ali, você não sabe o que é, o consultante ali não sabe quem é, o que é, mas por que tem uma verdade ali? Porque a gente trabalha no sentir. É algo que está ali, né, no sentir. E eu acredito sim que o trauma, ele pode estar no nosso intelecto, ou seja, a gente trabalhar de forma intelectual, né, trabalhar com uma análise ou o que for. Mas eu acredito que o sentimento, eu não diria só que é importante, mas eu vejo como fundamental. O sentimento, eu digo, as emoções, né, tristeza, alegria, raiva, mas as sensações, né, emoções assim mais complexas também, né, como uma agonia, uma sensação de desespero, uma incapacidade e assim por diante. Quando a gente fala de um trauma transgeracional, como que
tu observa esse lugar do sentir do corpo no teu trabalho com, por exemplo, algum paciente? Você traz esse aspecto do corpo, do sentir. Como que você vê a importância disso na hora de seja identificar ou começar a trabalhar, né, esse trauma? Quando você estava falando, eu pensei em duas situações distintas, né? Primeiramente me veio assim uma fobia que eu tinha de cobra, e trabalhando isso em terapia, a pergunta foi criada no sítio? Foi criada em roça? Alguma coisa assim? Não. Né? Por quê? De onde a menina da cidade grande que não tem cobra tem tanto medo dessa cobra? Óbvio que não é meu, né? É uma mala que eu tava aí carregando que não era minha. Por quê? O trauma ou a fobia da cobra se fala que vem de uma situação que você vivenciou, né? Um medo muito grande. Então, quando busca ali na memória, poxa vida, eu não vivenciei nada disso. Por que eu tenho tanto medo assim desse animal? É só porque me disseram que é perigoso? Porque me disseram que é peçonhento? Então, liga aí um alerta. Outra coisa que eu pensei foi a questão alimentar, né? Porque tem muitas pessoas que dizem de preferências. Preferência por salgado, preferência por doce, preferência por... ai, não, se chegar à tarde, eu não sentar e tomar aquele cafezinho da tarde, para mim, não tô bem. Aí você vai trabalhar ali a questão de alimentação, compulsão. Aí você vai trazer toda essa abordagem. Então, a minha família veio da Itália, numa situação de guerra. E passaram fome, e passaram pela situação X, Y, Z. E aí a pessoa traz a história, e aí ela come em excesso, como se ela estivesse comendo por aqueles ancestrais. Então ela traz isso. Quando você perguntou do corpo, por que associei as duas questões? A fobia se apresenta no corpo de uma maneira muito intensa, além da mente. A pessoa pode, inclusive, se paralisar diante de uma fobia. O corpo obeso, ele traz as marcas não só suas, ele traz a marca da obesidade, da falta ou do excesso de gerações. Isso já mostra pra gente que o trauma ele não se apresenta da mesma forma na geração seguinte. Não é porque uma pessoa teve privação, então eu vou dar dois exemplos, compulsão e restrição. Não é porque uma pessoa viveu a restrição que a outra também vai viver a restrição. Ela pode, pelo equilíbrio, vir e viver a compulsão, porque o organismo vivo está sempre em busca do equilíbrio, né, da homeostase. O objetivo do universo é a manutenção da vida. Para essa manutenção acontecer, ela acontece no equilíbrio. Então, as coisas vêm de uma forma de equilíbrio. Na constelação, porque eu uso bastante a visão sistêmica para além da constelação familiar. Essa pessoa me chamando de maravilhosa é meu marido. A gente vive isso para além do campo sistêmico. Dentro do consultório, eu também identifico. Então, a pessoa me traz. E qual é o sentimento? O que você sente quando você olha para essa questão? Eu sinto isso, isso. E você sente aonde? Denis, é incrível. Às vezes a pessoa sente no estômago. Aí eu sinto no coração. Eu sinto no braço. No campo da constelação, a gente tem o estudo dos símbolos, né? Então, esses símbolos trazem pra gente algumas respostas. Os pacientes perguntam muito, né? Como você sabia que tinha um segredo, né? Aí tá todo mundo no campo assim. Todo mundo, você olha. Assim, né? Escondendo algo, né? Segurando. Meu ouvido coça muito. Todo mundo. São símbolos, né? O corpo, eu até trouxe esse livro aqui. O corpo, ele guarda marcas. Essas marcas, elas são expressas. Então, a marca do trauma, ela é expressa. E ela traz pra gente, em alguns movimentos, padrões. Eu amo estudar a metafísica da doença, que mostra pra gente ali, ó, tal órgão doente
tal doença, tal órgão doente, tal doença, tal padrão de pensamento, tal informação. Então, o sentimento, ele vai trazer pra gente, sim, esse livro é maravilhoso, Maria. Porque ele mostra pra gente que o corpo guardou isso e em algum momento isso pode reverberar na minha vida. Como você falou no começo, as coisas não vêm do nada. Às vezes ela vem acometendo o nosso corpo psíquico, o nosso corpo energético. Quando chega no corpo físico, já está acompanhando, ó, há muito tempo. Exatamente. E o Gabor Maté, o Dr. Gabor Maté, no documentário dele, ele traz o momento falando sobre... O nome do livro é? O Corpo Guarda Marcas. O Corpo Guarda Marcas. Como que é o nome do autor ou autora? O nome do autor, Bessel van der Kolk. Depois a gente coloca nos stories também, Sim, pessoal. legal. Tá? E perfeito. Mas como eu estava dizendo, na Sabedoria do Trauma, o Maté, ele traz um pouco a questão dos vícios, né? E como vem esse lugar dessas dores. E você trouxe a questão da obesidade, por exemplo, e ela pode estar vinculada a um vício num determinado tipo de alimento ou propriedade de um alimento, né? Pode ser açúcar, que tem o carboidrato, tem algumas pessoas que já vão mais para gordura, enfim. E aí aquilo, só pode falar, ah, mas a minha questão é porque eu tenho uma questão X hormonal, eu tenho aquilo. E sim, exatamente. Você tem essa questão, quem tinha diagnóstico, quem vai criar esse diagnóstico é um profissional qualificado, né? Às vezes é um endócrino, né? Não só o endócrino, mas é bom ir no endócrino para verificar. Mas e muitas outras coisas estão ligadas. O que eu muito já atendi foram pessoas que chegaram até a mim para constelar, pois o médico disse: olha, você precisa conhecer mais de você. A gente já está fazendo, da minha parte, a gente está fazendo, mas é muito mais do que isso. Ou seja, não é só o medicamento, não é só a dieta, não é só a regra, porque tem muitas coisas inconscientes. E você trouxe o exemplo do café da tarde. E eu já atendi muito na casa das pessoas, e é muito nas casas das pessoas atendê-las. Principalmente casos de pessoas com obesidade ou uma diabetes, pessoas idosas que tinham dificuldade de se locomover, né? E às vezes elas me convidavam para tomar o café da tarde. E era curioso observar como que era inconsciente mesmo a relação da pessoa com o alimento. Pois para ela, ela comeu só um pãozinho, mas ela tinha comido uns 4 pães já. Mas ela não percebia. O que está por trás? Aí a gente abre o campo da constelação e você trouxe exatamente isso. Onde você sente? Onde está essa emoção? No estômago, no intestino? Às vezes a pessoa bota a mão aqui, cá, né? Enfim. Quando a gente está com outros representantes, né? Os representantes têm posturas físicas e assim por diante. Então a gente observa como é que o trauma, a dor, um vício, ele tá no ser numa completude. Até porque, vamos supor que a pessoa diz, eu tenho um problema na tireoide. A tireoide, dependendo do problema que a gente tem, influencia no ganho ou na perda de peso. Bem, e essa tireoide está ligado a quê? Ah, eu tenho uma questão hormonal no cérebro. E isso está ligado a quê? Então a gente vai observando. E acho que o mesmo é no campo emocional. Não é porque é uma emoção, ela está separada. Ou não é porque é uma memória que ela é separada. Né? Não é porque apareceu meu pai, então só tem a ver com meu pai. Ou apareceu um ancestral que eu nem conheci, só tem a ver com ele. É uma completude do ser. Eu estou trazendo isso, pois eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu vejo sobre o tema do trauma, mais eu observo a importância da gente acolher esse todo. Pois eu trouxe exemplo dessas pessoas que eu atendia e eu vi como era importante eu ter um olhar de carinho e cuidado com elas em muitos sentidos, né? Pois essa dor ela é muito profunda. E eu queria te perguntar isso também. Você consegue observar? Eu acho que a resistência faz parte, mas não só a resistência, mas de ser difícil mesmo olhar para o trauma da pessoa, o paciente, assim, ser muito difícil. E que você daria de uma dica, algo assim, para conseguir olhar para isso, mas também olhar no tempo? Porque às vezes a gente se depara com trauma e vem de uma vez só, e às vezes é demais mesmo para a gente olhar, né? É muita dor. Tem alguma dica, alguma informação que poderia compartilhar conosco de como você conseguir começar a lidar, que seja com o fato de que eu estou começando a estar consciente desse trauma? Sabe que eu costumo trabalhar muito com os pacientes?
A pessoa tem muito medo do trauma porque ela vê o trauma como um monstro muito grande, muito grande, muito grande que vai pegar. E às vezes, esse monstro muito grande, ele era muito grande quando você era criança, né? Um exemplo muito típico. Eu achava que a casa dos meus avós era muito grande e que ela dava volta assim, que demorava muito para dar a volta naquela casa e que tinha um quintal enorme. E aí, depois de adulta, voltando lá no interior e olhando a casa dos meus avós, gente, era uma casa de 4 cômodos. Sim, ela dava a volta, mas ela não dava essa volta tão grande. O quintal não era gigante. Mas eu, Priscilinha, via aquilo tudo como grande, porque eu era pequenininha. O trauma que aconteceu na minha infância, quando eu vou olhar ele na vida adulta, às vezes eu tô olhando para ele ainda naquela dimensão. Eu ainda tô olhando para ele como uma coisa gigantesca, como uma coisa imensa. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente se separa da nossa criança, né? A gente se separa. Como que a gente faz isso? Dentro do processo terapêutico, a gente costuma muito pedir para as pessoas fecharem os olhos e ela vai realmente se separar. Você vai olhar deles, olha para o seu Denis de 5 anos e se coloca na frente dele. Poxa vida, quando eu entro na frente do meu eu pequenininho, vou até pegar aqui a representação. Olha, eu aqui, adulto, olhando para o meu eu pequenininho. Né? Quando eu sou maior, então eu posso ajudar esse eu aqui a lidar com esse trauma, porque eu cresci. Ah, o trauma é de uma pessoa que me batia. Ah, eu pequenininha assim não consigo olhar para resolver essa questão, mas eu grande consigo. Então, a primeira coisa é nós olharmos para o momento em que aconteceu, o tamanho que eu tinha. Ai, não, já aconteceu na vida adulta. E quais as ferramentas que eu tinha para lidar com isso? Porque isso também determina o meu tamanho. Então, primeiro passo. Depois disso, eu preciso olhar para o trauma como amigo. Porque se eu quiser excluir o trauma a qualquer custo, eu vou ter problemas. Eu vou me afundar ainda mais nele. Então, o que eu olho? O trauma como um caminho para o meu crescimento, para a minha evolução. Conseguir ver isso, o que é ver o trauma dessa forma? Denis, ver o trauma dessa forma é sair do lugar de vítima. Porque o trauma tem uma vítima. Só que se eu viver como vítima sempre, eu vou viver traumatizada. Então eu vou sair do lugar da vítima, eu vou olhar para isso, vou ver que isso realmente me aconteceu, foi doloroso, foi sofrido, isso tem consequências, mas eu vou sair desse lugar. Eu sair do lugar da vítima, eu tô pronta para viver o próximo passo, que é acolher o trauma. E aí você pediu dica, eu vou te falar, olha, pode parecer bobo, mas eu vou te falar o que eu uso comigo e o que eu uso com os meus pacientes. Então, dá uma cor para esse trauma. Ah, meu trauma é roxo. E que tipo de roxo? Então a gente vai. Ah, um roxo intenso, tá bom. E qual o tamanho dele? Qual é o formato dele? A maioria dos traumas, eles são amoebas. Eles são todos sem forma, assim. Ah, então o meu trauma, ele é uma amoeba. E ele é grande ou ele é pequeno? Ah, ele é grande. E aí, primeira coisa que a gente faz, a gente começa a alimentar o trauma. Então a gente vai deixar ele maior ainda. Vou falar um trauma comum, tá? Medo de falar em público. Eu tenho trauma porque, tá, eu chego na frente e eu paraliso. Então, vamos dar alimento para esse trauma. Que alimento que a gente dá? Me diz, o que pode acontecer se você falar em público? Todo mundo pode rir de mim. Ah, isso é comida pro trauma. Joga lá nele. Ah, eu posso falar uma besteira. Opa, joga lá no trauma. Ai, porque o que eu podem fazer uma pergunta e eu não saber responder. Então, joga lá no trauma também. E aí esse trauma ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. A pessoa ela vai se encolhendo, tá? Durante o processo. Beleza. Então, agora nós vamos conversar com esse trauma. E aí é o momento que a gente começa o processo, né? Então, vamos lá. Fala para esse trauma. Eu já tive muito medo de falar em público, mas agora eu descobri que eu posso. Vamos lá. Então a gente vai conduzindo.
E a gente vai conduzindo, ajudando a pessoa a conversar com esse trauma e dizer, realmente, eu não sei tudo. Alguém pode me fazer uma pergunta que eu não sei responder. E o que, que eu vou dizer? Essa informação eu não tenho, mas eu faço questão de te responder numa próxima oportunidade ou te mandar essa resposta depois. Ai, será que vão me banir porque eu não sabia uma resposta? Não, porque eu não sei a resposta de tudo. E esse trauma, ele vai ficando meu amigo. Eu vou conversando com ele, eu vou conversando, e aí depois a gente começa o processo contrário, de diminuir o trauma. E aí eu tô falando da questão de falar em público, eu vou dizer, eu ajudo milhares de pessoas com essa palestra, eu transmito o meu conhecimento, então eu vou falando, né? Eu vou falando, esse trauma ele vai ficando pequenininho porque eu não preciso mais dele, então ele vai ficando pequenininho, pequenininho, e aí eu pego ele na minha mão, trago ele aqui para pertinho da minha mão e eu falo para ele, eu agradeço a você, você me ajudou muito, muitas vezes, você me protegeu, mas agora eu não vou mais precisar de você, porque eu decidi seguir em frente. Mas eu vou levar você como um lembrete dentro do meu coração. Você vai ser um lembrete para mim. E depois disso a gente conduz com uma ferramenta de empoderamento, né? Eu gosto muito do Círculo da Excelência, da PNL, né? Que ele traz pra gente essa força, essa convicção de que a gente vai dar conta. Ai, a Priscila, acabou? Eu vou conseguir falar em público a partir disso? Pode ser que para você essa ferramenta seja um passo. Pode ser que para você ela seja o todo. Não existe regra quando a gente está falando de ser humano, mas essa ferramenta me ajuda demais. Perfeito, eu concordo. Eu gosto muito disso também, né? Da gente trabalhar o lúdico, porque como você trouxe, acredito que boa parte dos nossos traumas estão na infância, surge desse lugar. É quase como uma forma da gente lidar com a própria natureza da vida. A gente tem que entender que a natureza tem os limites, que nem o passarinho, ele tem que aprender que se ele ficar muito bobão, ele vai ser comido, né? Ele vai Sim, virar comido, né? Então é isso, né? Isso é um trauma, não deixa de ser um trauma, mas o trauma ele tem até um lugar de necessidade, né? E a gente pode transformar um trauma em força. Então, às vezes um passarinho, ele não vai ser mais traumatizado por aquela situação. Ele vai se empoderar, ele vai ganhar uma força. Quanto tempo leva isso? Não, matemática perfeita, né? É muito variável. E gostei do que você trouxe também no que se refere a isso, né? Da gente olhar para nossa criança. Ah, quando para mim vem se olhar para a criança, eu também gosto muito, às vezes, bem por último, como imaginar a criança aqui comigo, como se eu estivesse olhando para ela. Se tem dificuldade de fazer com os olhos abertos, faça de olhos fechados, né? O que facilita esse Hoje criativo. Né? a gente usa também objetos Exato, visuais, né, para quem tem dificuldade de imaginar. exato. Que é uma forma de você se conectar com isso que é você. A gente não deixa de ser essa criança, né? Ela está presente, que nem a gente vai, a vida vai acontecendo e a gente segue sendo o que a gente é, porque fica no nosso corpo, no nosso ser, né? E acredito que trouxeste também sobre o papel da vítima, né? Que é muito complexo mesmo, pois quando a gente sai do papel de vítima, isso não quer dizer que a gente vai consentir com tudo. Às vezes sair do papel de vítima é tomar uma atitude e dizer, eu preciso denunciar essa atitude de quem me fez tal coisa, eu preciso buscar uma ajuda, seja médica, de justiça, policial, o que for, né? A gente está falando de traumas, normalmente o trauma vem de situações drásticas também, tá? Mas aí que tá. Porque a gente pode até ir na justiça, a gente pode, sabe, vencer a causa, mas se você não tá olhando para essa dor, se você não sai desse papel de buscar olhar para si, não tem justiça no mundo que cura essa dor ou que vai ajudar este trauma, né? Então é meio que desse lugar que a gente trabalha, né? Que é poder começar a olhar para o que te aconteceu e começar a transformar isso, né? Que é sair do só dos porquês e o porquê aquilo, porquê é isso, e começar a olhar o para quê. Para que isso? Não. O que está acontecendo? O que isso tem a me dizer? Por mais que seja difícil, eu acho que nunca vai ser fácil esse processo, mas Por isso que eu digo que fazer terapia não é fácil. exatamente, eu concordo. Né? A ideia não é ser fácil, fazer terapia não Não é é. fácil, né?
Acho que até a gente usa o exemplo, tipo, uma massagem terapêutica. Uma massagem relaxante é uma coisa, uma massagem terapêutica, às vezes é doloroso, que te pega num ponto ali do músculo, de uma víscera que dói demais, né? E Isso. uma dica que eu também deixaria para as pessoas é respirar. Acho que ajuda a respiração. Você olhar para a tua respiração como um ciclo de reciclagem, né? Eu inalo, eu exalo, ajuda. Porque o trauma ele pode trazer as dores. E uma forma da gente poder lidar com as dores do nosso corpo é respirando. A respiração ela ajuda, porque a gente, quando a gente está lidando com uma dor, a gente tende a prender a respiração. E prender a respiração nunca ajuda em nada. Ao menos que você precise fazer um mergulho, né? E ainda assim você tem um tempo só que você pode ficar mergulhado, né? Então, ou seja, não dá para ficar segurando respiração. Teve um comentário que eu queria trazer. A Luísa escreveu: se você teve um trauma e no passado e hoje atingiu e manifestou uma doença, tipo psoríase, como pode me ajudar? Então, digamos que é isso. Passou por algum trauma, alguma situação do passado. Imagino que pode ter algum cunho mais social, emocional, pelo que está trazendo, já que o que se manifestou foi uma psoríase, né, que é algo físico, mas que tem uma tendência emocional muito forte, a psoríase, né? E aí, por fim, ela pergunta: como pode me ajudar? O que a gente poderia trazer assim, de mensagem pensando isso, né? Traumas que depois manifestam algo no corpo, e ou a cura ou o tratamento, às vezes são complexos, não são coisas assim que a gente toma um remédio e acabou hoje, né? Não existe mais. Tem coisas que, depois de instalado no corpo físico, exige um trabalho maior para sair disso. Mas essa doença que se instala no corpo físico, por exemplo, a psoríase, ela tem ciclos e ela se intensifica quando entra em contato de novo com aquela situação ou com uma situação estressora, né? Então, tem ali um aumento do nível de cortisol, vai atacar ali questões de pele, teve um problema emocional, aí vai atacar. Então, é aquela doença que ela vai e volta e ela costuma vir fazer esses ataques vinculados a uma situação específica do emocional. De que forma vai me ajudar? Essas doenças que estão vinculadas ao emocional, que se agravam com o emocional, conforme eu vou tirando as camadas do trauma que foram sendo plantadas, né, cravadas no meu corpo, eu vou diminuindo, ao menos, crises. Eu vou diminuindo a reincidência daquilo. Posso chegar no ponto de falar de remissão total de sintomas mesmo? Posso. Eu tô falando posso, até pautado numa vivência minha. Eu nasci extremamente alérgica, vivia toda empolada, e o trabalho com o emocional, quando a gente está falando de pele, a gente está falando do contato com o outro, e a gente está falando do quanto a gente se sente seguro na vida, no mundo, do quanto a gente confia, né, no mundo. Se eu consigo olhar para as minhas traumatizações, que é o que geralmente me afasta do outro, é o que faz eu não confiar no outro e não querer o outro, eu vou conseguir olhar para esse outro com outros olhos, eu vou conseguir ter uma convivência diferente com as pessoas. Isso me tira do movimento de crises. E pode sim me tirar do movimento de realmente nem ter mais. Só que quando eu falo pode, que nem lá atrás eu falei assim, pode acontecer de eu entrar em contato com o trauma e eu deixar de ter o trauma por ter entrado em contato. Alguém disse que não. Quando eu digo pode, eu não digo que vai, eu não digo que é regra, eu não digo que todo mundo vai ser desse jeito. Mas se eu fui traumatizada dentro de uma experiência de alto impacto emocional e descubro esse trauma em alto impacto emocional, sim, eu posso descobrir o trauma e romper o ciclo. Só que quando eu tô falando do posso, eu tô falando do observador. Sabe aquele observador que altera o objeto observado? Se eu não acredito, eu falo, não, essa doença é crônica. O que eu acredito manda. Se eu disser que, não, mas essa alergia é crônica. Ok, é crônica para você. Se o outro fala, não, olha, eu tenho certeza que eu vou ser curada disso. Ok, é verdade também. A nossa mente, ela tá gerando a nossa realidade o tempo todo.
Então, eu posso trabalhar essas questões dentro da vertente de que eu não vou ter mais isso e sim, deixar de ter aquilo ali. Ai, imagina isso daqui, é muito surreal você falar disso. Entenda, existe todo um padrão que vem sendo estudado e vem sendo confirmado de que sim, nós podemos ter remissão total de sintomas, de qualquer sintoma. Louise Hay, minha grande mestre, se curou de um câncer. Ela cessou o trauma que ela vivenciou, que não foi que foi uma vida traumática, e ela trabalhou no sentido de sair dessa dor. Então, existe a possibilidade de nós entrarmos em contato com o trauma, sairmos do movimento. O primeiro passo depois do contato é o acolhimento. Depois de eu acolher, eu realmente consegui sair desse trauma e eu saí de doenças. Denis, eu quero emendar, falando aqui do conceito do transgeracional, porque a gente está falando bastante do trauma da criança, né? A gente está falando da vivência que eu tenho consciência que me aconteceu. Não, porque quando eu era criança, meu pai foi embora. Isso é real. Ai, não, morreu a minha avó naquele dia. Isso é real, né? Eu tô vendo, eu conheço ali. Agora, e aquela coisa que eu não conheço, né? A minha família que trouxe. Tem uma parte dessa história do transgeracional que eu acho ela tão linda que a gente não pode deixar de falar para todo mundo que está aqui assistindo a gente, porque para algumas pessoas isso vai ser muito novo. E ao mesmo tempo, assim, emocionante. Nós vivemos dentro da barriga da nossa avó. E como que isso se deu, né? Nossa mãe lá, sendo formada, formou todos os óvulos dela, lá pelo 5º, 6º mês. E um desses óvulos somos nós. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, linda, porque o nosso vínculo com a avó materna, ele é um vínculo muito especial, né? Às vezes você está conversando com a pessoa, ai, mas a minha avó, mãe da minha mãe, a maioria se apega com a avó, mãe da mãe, né? Ai, a minha avó, mãe da minha mãe, ela é uma outra mãe para você. E essa minha avó viveu dentro da avó dela. Olha a distância. Então já vamos vendo aí de onde vem muita coisa. A minha avó que viveu dentro da avó. Digamos que essa bisavó, tataravó, passou por uma situação muito séria de um abuso emocional vindo do masculino, o que era muito comum, né? Então eu tô voltando lá para uma época onde era muito comum esse abuso do masculino. Aí estou eu hoje aqui na minha geração, toda masculina, eu não preciso de ninguém, eu trabalho, eu consigo minhas coisas, eu sou forte. Poxa vida, por que essa mulher age desse jeito? Por que essa mulher enfraquece o masculino? Por que essa mulher faz... Ela traz lá de trás uma lei da compensação e do equilíbrio do que aconteceu com aquela mulher. Só que ela não sabe disso. Ela só está vivendo aqui a vida dela, tentando trazer esse equilíbrio. Brigando com esse masculino. E ela nem sabe por que ela está brigando com esse masculino. O trauma transgeracional. Ou a vivência transgeracional. Então, ela traz essa informação. Dessa mesma forma, eu gosto de falar do exemplo que eu percebi isso com a minha mãe e depois meus filhos também perceberam isso comigo. Sabe quando você pergunta as coisas pra sua mãe? Mãe, eu posso? A mãe fala não. Você nem perguntou, você nem terminou de perguntar, ela fala não. Aí você fala, mas você não sabe o que eu ia perguntar? Então pergunta. Não. Aí, mãe, por que você só fala não? Aí você senta um dia pra bater um papo com a tua mãe. Aí a tua mãe é a pessoa que ouviu não a vida inteira da mãe dela. Posso brincar na rua? Não. Posso ir com a minha amiga? Não. Posso dormir na casa de fulano? Não. Porque nos traumas lá da minha mãe, e dormir na casa da amiga, por exemplo, o pai da minha amiga poderia mexer comigo e aí a minha mãe não me deixava ir. Então ela tinha esse trauma que era dela, talvez até de uma coisa que ela mesma viveu. Talvez não, talvez a mãe dela não deixava ela ir, porque a minha avó viveu essa experiência e aí ela quis proteger minha mãe. E a minha mãe vem e faz igual comigo. E isso vai
acontecendo. Aí chega seu filho, né? Geralmente os buscadores são afrontosos. Eles perguntam, mas por quê? Mas eu quero. Mas por que você sempre fala não? Ele começa a te afrontar, né? E aí você fala, não sei. Por quê? Você nem sabe por que você está dizendo não. Então, mãe, olha, vai todo mundo da minha sala, vai estar os pais do fulano lá, tal, aí conversa, aí você deixa seu filho ir pela primeira vez. E é tudo bem, seu filho volta todo feliz, tal, diferente daquela história que você vivenciou. E aí você diz verdade. Eu tava dizendo não porque me disseram não. E você decide quebrar o ciclo. Você decide fazer diferente. Você fala, bem, a partir daqui é seguro para o meu filho se reunir com os colegas dele na casa. A partir daqui é seguro para o meu filho ir passear com fulano em tal lugar. E você decide fazer diferente. O que é isso? Você quebrou a fronteira do trauma para você viver a vida de uma maneira diferente. Porque esse trauma estava te impedindo de viver na plenitude. Exatamente. E algo que eu sempre acreditei muito é sobre essa importância de a gente começar a observar mais isso do coletivo, né? Que pode ver que nesse exemplo, a dor da criança tinha a ver com o quê? Com algo coletivo, ele e o colega, colegas. E aí a tua dor também está ligada ao coletivo, porque é a tua dor perante, né, uma situação coletiva. Eu acho que essa transformação ela pode começar a acontecer quando a gente começa a incluir outros coletivos que vêm de um lugar de cura, consciência, reflexão e tudo mais, né? Como, por exemplo, uma pessoa que tem algo crônico, ou principalmente em casos de pessoas que têm algo degenerativo em termos de saúde, né? Casos de coisas degenerativas já é um caso ainda mais grave, né? Algo que eu recomendo muito é o quê? Grupos de apoio. Uma terapia em grupo, né? Dependendo, seja lá o que a pessoa está passando. Inclusive, às vezes a pessoa passou por algum trauma, existem grupos de apoios perante determinados tipos de traumas, violências, abusos, né? Enfim, assim por diante. Pois eu acredito que a gente começa também a entrar naquele lugar que a gente estava falando lá no começo, que é, de repente, você casa com alguém e você tem que pagar as contas juntos. E aí você começa a perceber que tem algo que não tá muito legal na sua crença perante o dinheiro. E quem que vai trazer isso? É o outro, porque às vezes é muito inconsciente. E a criança, o filho, né, traz muito isso, né? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Como assim? Isso, de onde você tirou isso, né? Por quê? Por quê? E se a gente não tá aberto, a gente vai começar a fazer o quê? Tentar calar a criança. Que infelizmente é isso, a gente começa a querer calar ela, né? Porque sim, porque eu mandei, porque aqui eu mando, você obedece, né? Exato, exato. O que não traz nenhum outro caminho de solução, tá? E eu acho que para todo mundo que tá aqui, é muito importante, assim, você olhar, por exemplo, quantas pessoas estão aqui na live agora e pensar que nós somos o quê? Algo coletivo. Algo nos une de alguma forma. Isso é algo coletivo. O fato de você seguir a Unity, né? Ou de seguir alguma coisa te faz, assim, estou aqui, né? Eu faço parte de algo coletivo. E pensa quantas coisas você pode fazer na internet, no seu celular ou aqui no Instagram. São infinitas, praticamente, literalmente, é infinita a quantidade de coisas que você pode estar fazendo nesse exato momento na internet, né? Mas alguma coisa te convidou a estar aqui e permanecer. Porque uma coisa é você entrar, ficar 2 segundos e sair. Isso não é permanecer, né? Você está aqui e agora. O que te move? Às vezes você não sabe o que te moveu a estar aqui. Não é consciente, mas algo te toca. E eu acredito que é bem esse lugar. Às vezes é a gente começar a ter esse olhar mais onde que me toca. Quando o meu filho me traz algo, se eu sinto raiva, por que isso me tocou? O que tocou na minha raiva? Isso que a criança trouxe, né? Ou que, às vezes, algo que eu falei aqui, ou que você, Pri, falou, às vezes trouxe algum sentimento de discordância, raiva. Olhe para isso. Não que você precise concordar com tudo que a gente está falando. Pelo contrário, o pensamento ele é livre e é importante a gente questionar as coisas. Mas também olhar de onde que vem essa sensação de incômodo com o que eu ouço ou observo. Por isso que eu gosto do coletivo, porque às vezes você está num lugar coletivo de pessoas que passaram por situações, por exemplo, parecidas com a tua, e te incomoda o que o outro fala. E se a pessoa passou por o mesmo que você, por que te incomoda? Porque talvez você tenha raiva do que você sente
pelo teu trauma ou pela tua pessoa, né? Então é começar esse virar o espelho, né? Como Espelhamento, né? espelhamento, exato. E por isso que eu gostaria de convidar mais uma vez a pessoal que está aqui a depois clicar lá no link do nosso perfil para se inscrever e assistir o filme do Gabor Maté sobre a sabedoria do trauma. Pois eu acredito que ele traz vários exemplos e situações, inclusive ele fala sobre a criança, ele fala sobre a questão dos vícios e como isso tudo vai chegando até a gente. Ele vai usando vários exemplos, não só históricos, culturais, mas de situações sociais mesmo. E quando você assiste algo assim, você se propõe a assistir algo, se a gente está aberto a virar o espelho, você consegue começar a se conectar com outro lugar do teu ser. Você trouxe o exemplo da fobia. É um bom exemplo, porque às vezes, tipo assim, tem fobia de tubarão. Você vai assistir filme de tubarão? Acho difícil, né? A gente não vai querer ver filme de tubarão, né? Mas é claro que a gente tá falando de algo, né, mais específico, né? Uma fobia. Mas às vezes pode ser sutil. De repente você pode assistir um filme de comédia romântica. Não espera nada demais, mas de repente é um jeito que é uma cena que pode até ser de comédia, né? Do pai agindo de uma forma com a filha e aquilo te toca num lugar difícil, porque te remeteu a algum trauma. Só que ao mesmo tempo, é daí que eu vejo a importância da gente cultivar lugares que a gente pode ser acolhido, ser ouvido, ser compreendido perante o que a gente passa. Porque lugar de julgamento não falta. Né? Lugar para a gente ser julgado não falta nessa vida. Né? Inclusive um lugar maravilhoso que se chama tua cama. Na hora que você deita, que você sai de todas as distrações do seu celular, da vida, e aí você tem que olhar para o que está acontecendo, é um lugar difícil, porque muitas vezes o que a gente faz é se julgar. A gente não se acolhe, a gente não se coloca num lugar de vulnerabilidade, que seja de pedir ajuda, a gente se coloca no lugar de ficar se julgando. E eu não vou também colocar o julgamento como um vilão ou um inimigo. É um fato. Que nem fofoca é um fato, mentir é um fato, que faz parte da natureza humana. Mas a gente pode começar a mudar essa postura ou equilibrar, né? Eu me julgo, mas eu também me dou um espaço para me acolher. Eu me critico, mas eu dou um espaço para me aceitar, né? Ou olhar com amor. Então, como você diz também, isso que eu tenho não tem cura. Imagina, você é doida, não tem jeito de se curar. Mas você pode se colocar no lugar de eu estou buscando me cuidar. Já muda, não é? Já muda. Eu só sofro, tudo é ruim, eu não aguento mais. Eu estou buscando me cuidar. Eu estou buscando um abraço. Nossa, como que um abraço pode mudar? Às vezes, né? Você tá ali sofrendo uma dor degenerativa, mas se você não aceita a ajuda de um abraço, de um acolhimento, não. Aí realmente dói mais. Eu passei uma vez por uma experiência do Setembro Amarelo, nós fomos para uma praça abraçar as pessoas. Meu Deus do céu. Tinha gente que você abraçava, a pessoa desabava a chorar. Adolescentes, idosos. Eu ficava com o coração escrito que é um abraço e o meu sorriso. E às vezes vinha a pessoa assim, dava aquele... A hora que abraçava, a pessoa desabava, porque aquele abraço cabia um mundo ali dentro, cabia um monte de sentimento. Tinha gente que depois falava o porquê que tinha desabado. Tinha gente que não falava, mas eu sabia que de alguma forma aquilo tinha tocado o coração daquela pessoa, né? Então, às vezes, sim, a gente precisa apenas de um abraço deles. E quando você falou desse lugar de acolhimento, você sabe que se tem uma classe que se julga é mãe. A mãe, ela se julga demais, demais. E quando eu recebo as mãezinhas falando que eu não sou boa mãe, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e eu pergunto, e o que é ser uma boa mãe, né? Aí a pessoa me fala muito da mãe idealizada. A mãe idealizada é a mãe que ela não teve, mas ela gostaria de ter. E aí ela fica naquela luta de ser diferente da mãe dela e de ser aquela mãe que ela gostaria de ser. Só que essas duas mães, primeiro, a mãe dela é a mãe real, é a mãe que ela teve. Segundo, a mãe idealizada, ela é idealizada, ela não existe. Qual que é a mãe real que você pode ser, que você consegue ser? Aí, quando a pessoa vai para esse lugar que ela se julga tão ruim,
você vê que essa mãe que ela quer ser é uma super heroína, porque ela quer ser a profissional, ela quer ser a esposa, ela quer ser a mãe, ela quer ser a amiga, ela quer ser tanta coisa que não cabe. E aí ela fica frustrada e começa a se julgar como uma má mãe. Aí a gente ressignifica. Então vamos entender qual é a mãe real que dá para ser. Depois que a pessoa ressignificou e ela entende quem é a mãe que ela consegue ser, ela consegue fluir. Na constelação a gente fala muito isso. Se eu julgo minha mãe, se eu julgo meu pai, eu me torno igual a eles. Porque eu só posso falar do outro se eu vestir a botinha dele, o sapatinho dele e andar para ver se dá calo ou não dá calo. Então eu me torno igual. Quanto mais eu fico contra meu pai e minha mãe, mais igual eu fico aos dois. E mais eu repito as atitudes deles. O que a gente faz com essa informação? Acolhimento. Eu acolho. Minha mãe, ela foi a melhor mãe que ela podia ser. E se a gente sentar, bater um papinho com os nossos pais e entender as histórias deles, a gente consegue sair bem desse papel de julgador. Né, do julgador dos nossos pais e dos nossos próprios julgadores, julgando a nós mesmos. Exato. Eu concordo. O que eu mais vi em constelação é isso. Vamos abrir o campo. Quem aparece, pai e mãe. Sempre aparece o pai e a mãe. Porque é da onde a gente vem. É literalmente da onde a gente vem. Você falou isso, eu lembrei de uma coisa que na hora que você estava falando, eu deixei passar, mas eu considero uma informação bem importante. A gente estava falando do vício, né? A comida, a compulsão alimentar, ela geralmente está vinculada à mãe. A mãe é o nutrir. Então, essa nutrição, ela geralmente está vinculada à mãe, nos estudos de Bert Helling, né? Do que ele comprova ali nas experiências dele. E o vício, ele está vinculado a pai, quando a gente está falando de outros vícios, cigarro, bebida, drogas, vinculado ao pai, que a gente está falando do mundo externo, do externo para trazer o prazer para o interno. A mãe, a gente está falando da nutrição. Quando o Bert Helling fala de obesidade, ele fala muito de tomar a mãe, né? Porque a pessoa fica tentando comer a mãe, seja por falta, por excesso, cada um com as suas demandas em relação à mãe, e ela fica tentando comer a mãe. Comer a mãe, comer sentimento é energia de equivalência. Então, esse movimento leva a um movimento da obesidade, do comer transtornado ou do comer compulsivo. O movimento do vício, a gente observa muito desse lugar, né? Dessa vivência do pai. E às vezes, meu marido falando do queijo, porque queijo, tudo que a gente tá falando, eu falo muito isso para eles. Quando a gente tá falando de leite, né? A gente tá falando muito de mãe, da falta de mãe. Por que ele falou do queijo? Ele falou, brincando, mas não é tão brincadeira. Eu perdi minha mãe com 19 anos. E de vez em quando bate aquela dor da saudade e eu passo com uma nutricionista sistêmica. Então ela traz para mim a visão sistêmica do meu comer, né? E ela começou a falar bastante isso comigo, de eu buscar esse leite, né? De eu buscar o queijo, de eu buscar, tudo tem que estar puxando, tem que ser molinho, tem que ser quentinho, aquele leitinho que você quer da mãe, sabe? Quando eles lá em casa percebem eu muito indo pro queijo, eles falam assim, tá com saudade da sua mãe? Denis, a maioria das vezes eu tô morrendo de saudade da minha mãe. E aí eu começo esse comer compulsivo vinculado a queijos. Olha que processo, é um processo inconsciente que eu aprendi, ensinei minha família e às vezes quem percebe antes de mim são eles. Por isso que eu trouxe muito o tema do coletivo, né? Porque o trauma é uma coisa que dá para ser acolhida de forma coletiva. Infelizmente, muitas sociedades, incluso a nossa, tenta afastar isso, né? Como, por exemplo, o lance do vício. O que a gente faz com pessoas que estão com problemas de vício? A gente tenta excluir elas, ao invés de tentar acolher. Mas a pessoa com vício, ela é isso, ela é aquilo, ela é violenta, ela tá sendo excluída? A pessoa, a criança que tá sendo excluída, ela vira o quê? Ela vira baderneira, ela quer chamar atenção, né? Ela vai fazer de tudo para chamar atenção, tá? O pessoal perguntou algumas coisas. Pediram o contato, a Nutri, eu coloquei o perfil dela aí. Perfeito, obrigado.
Quando surge o problema da lactose, sim, uma questão vinculada à mãe. Porque o excesso do consumo da lactose pode gerar a intolerância ou alergia. Tem gente que já nasce com isso, né? Então é isso, é o degrau. Priscila, que consumo leite horrores, né? Próxima geração, essa informação celular, né? A informação é passada. Nesse livro aqui, Não Começou com Você, eu trouxe ele para deixar como sugestão de leitura. Essa galera que for gostar de ler tanto quanto eu gosto sempre de ter uma base, uma referência. Esse livro aqui é muito bacana. Ele mostra estudos feitos em laboratórios com camundongos, até porque para fazer esse estudo com humanos levaria cerca de 70 anos. Então a gente tem esse estudo e ele continua sendo feito com humanos também, né? Que é a observação. Separam-se os ratinhos da mãe e privam eles da convivência. E eles desenvolvem uma espécie de depressão, né? Colocando assim para o humano, é uma depressão. E aí a próxima geração, depois, as ratinhas que foram separadas da mãe, elas não conseguem cuidar dos filhotes como outras mães cuidavam, né? Ou seja, ela foi privada dessa convivência com a mãe, ela sofreu, essa é uma das maiores dores, inclusive a dor de ser separado da mãe, ela é uma dor física, ela não é só uma dor psíquica, emocional, ela é uma dor física também, sentida no corpo. E depois, quando se observa, lá no contexto dela com o filho dela, ela não consegue ser inteira, ela não consegue se entregar, ela não consegue cuidar. Isso a gente ainda falando dos camundongos. A gente observa isso na vida real. A pessoa que faltou mãe, ela falta como mãe também. Ela não consegue ser 100%. Aí às vezes a pessoa chega para mim, o que eu mais queria era chegar do trabalho, sentar no chão, brincar com os meus filhos, eu não consigo fazer isso. Aí passa um dia, se cobra, passa dois, se cobra. Para nós darmos alguma coisa que nós não recebemos, é um esforço muito grande. Porque nós temos que tirar de algum lugar para conseguir dar isso. E o comportamento, ele é como um rio. A gente entrou no rio, ele vai. Ele vai. Quando eu quero andar ao contrário desse rio, exige esforço. Eu tenho que fazer muito esforço para eu andar para subir o rio, né? O caminho natural dele é descer. O meu esforço vai valer muito a pena, porque a próxima geração já vai aprender a andar nesse rio dessa forma, né? Vai conseguir subir aí esse rio. Mas se eu desistir, o rio vai me levar de novo, porque é o fluxo do rio. E o rio vai para baixo. Isso é um fato. Exato. E o que eu também observo nesse sentido, seja do trauma, seja do que for, né, é esse lugar que a gente pode ou não se colocar, né, perante essas relações, né? E como a Rosângela colocou aqui, todo sintoma vem de um trauma e a separação e perda geram conflitos com a pele, como psoríase, né? Que é um dos temas emergentes que foi trazido hoje. Tem uma paciente que já teve muitas melhoras com as minhas sessões terapêuticas. É isso, a gente consegue... Não todo sintoma que vem de um trauma. Os sintomas, eles vêm de diversos lugares. O trauma é um dos lugares que produz sintomas. Né? Existem sintomas que não vêm de trauma. Existem sintomas que vêm de vivências, que vêm de comportamento. Os sintomas, eles vêm de vários lugares, não apenas do trauma. Né? O trauma é um dos lugares que produz sintomas. Exato. Exatamente. Bom, por fim, eu queria também perguntar pro pessoal aqui. Aliás, teve uma pessoa que perguntou se a live vai ficar salva. Ela vai estar salva aqui no Instagram e depois eu também vou colocar ela no nosso canal do YouTube, tá? Então vocês podem procurar a gente Unity em português lá no YouTube, que tem vários vídeos, diversos assuntos por lá, inclusive de autoconhecimento, tem vídeo de meditação e também as lives ficam salvas lá para facilitar você poder assistir algum trecho, rever, ou caso você entrou agora, você possa conseguir, né, ter esse contato, né? Eu gostaria de reforçar para todo mundo que a gente está tendo aí esse festival de cinema aqui na Unity. Você tem o link de inscrição para assistir a Sabedoria
do trauma, ele vai estar aqui na nossa bio, tá? Com o Dr. Gabor Maté. E trata um pouco disso tudo que a gente está trazendo, acho que de uma forma tanto como um estudo, mas também tem um lado poético, simbólico, que eu acho muito bom. Como eu trouxe aqui antes, né? Às vezes você vai assistir uma comédia romântica e de repente esses temas podem surgir. E acho que ele traz esse lado também do lúdico. Quem já assistiu, se puder colocar aqui pra gente como foi a experiência de assistir, vai ser muito bacana. Lembrando que ele fica disponível até sexta-feira, tá? E para quem já se inscreveu ou vai se inscrever, na quinta-feira sai mais 3 vídeos bônus, tá? Também vai estar disponível o curso avançado deste tema e até o dia 11, é um sábado, dia 11, tem um valor promocional. E aí eu trago isso tanto para vocês estarem cientes e poder participar de todo esse conjunto de conhecimento com a Unity, mas eu também trago isso porque eu queria saber de você, Pri, como que é para você hoje este caminho de cuidado, né? Pois eu meio que tentei mostrar que olha como tem vários caminhos, né, disponível. Você tem ali o filme disponível, perguntar onde está disponível, você entra no nosso perfil, vai ter um link ali, você vai se inscrever e chega no teu e-mail o link do filme, tá? Então, filme é um exemplo de um conteúdo para você começar a olhar e cuidar desses traumas. Tem os vídeos bônus, tem o curso avançado, caso você queira adentrar isso. E para você hoje como profissional, Pri, como que você busca acolher não seria só esse tema, mas essa busca, né? É uma busca das pessoas olharem para isso. Mesmo que às vezes a busca não somente vem dizendo, eu estou com um trauma, eu quero olhar para eles. A pessoa traz uma coisa que não tem nada a ver com nada, entre aspas, né, para ela, mas a gente vê que tem um trauma Tô ali por trás. perguntando seu Meu nome é nome. Denis. Meu nome é Denis. E, Como a gente trabalha esse trauma? mas Bem, trabalha. você como, eu digo assim, você como profissional, que ferramentas você usa hoje, né, para trabalhar isso? Bem, dentro do processo psicoterapêutico, hoje eu uso a visão sistêmica, uma das ferramentas, então a gente usa exercícios Uhum. sistêmicos, a hipnose, tanto a hipnose ericksoniana como a hipnose clássica, nem sempre apresentada exatamente dessa forma, né? Porque a gente trabalha dentro de transes de diversas formas. A programação neurolinguística, toda a vertente que a gente traz da psicologia positiva, e aí eu incluo nisso o método da Louise Hay, que é um dos métodos que eu uso dentro do processo terapêutico, e o método da Louise Hay, ele é um método de muito trabalho com a criança interior, de muito trabalho de acolhimento do eu e da projeção para o futuro também. Uso muitas ferramentas da física quântica, uma delas é uma homeostase quântica informacional, uma ferramenta incrível, maravilhosa. E quando a gente está falando de algo que vai no cerne da questão, alguma coisa que a gente fala assim, isso daqui é realmente olhar para o trauma transgeracional com força. Você é de Portugal, Elisa. Eu tenho 5 pacientes em Portugal no momento. A gente consegue, a ferramenta que eu vou falar agora, nós trabalhamos também na vertente da constelação familiar sistêmica. A constelação familiar sistêmica, a gente trabalha tanto no grupo quanto no individual. No grupo, com representações, né? Então, trazemos os representantes para o grupo. Tem pessoas, inclusive eu vi uma querida que está aqui assistindo a live, que ela está vindo todos os meses na constelação e ela falou isso na última. Ela falou, eu acho incrível que, sem constelar, por participar, eu tô vendo a minha vida ser transformada. Na hora que ela falou assim, sabe, quando você se arrepia, porque esse é o poder da constelação. Ele transforma a gente. E aí, eu moro em outro país. A gente trabalha a constelação individual com os representantes, nossos amigos. Ela, olha essa linda, maravilhosa, Rosângela. Oi, Rosângela. Ela tá com a gente todos os meses, junto com o marido, inclusive, vivendo as transformações. E quando a gente fala do constelação no online, a gente usa, esses são meus companheiros de trabalho, tem uma galerinha que trabalha junto, e a gente pode olhar para os emaranhados, que é aquele lugar onde a gente se... O que é emaranhado, gente? É uma
linha que se embola toda, que eu vou tentar desembolar. Não consigo, porque não sei por onde começa, e aí a constelação vem nesse papel, nessa função, de te ajudar a entender por onde começar e depois te ajudar a desenrolar, né? Então, esse é o caminho de facilitar através das constelações familiares. Te falei algumas deles, porque você sabe que terapeuta tá sempre estudando, sempre aprendendo um monte de ferramentas. Qual ferramenta eu uso para cada paciente? Eu tenho um botãozinho aqui chamado intuição. E na hora que vem a questão, vem junto a ferramenta e a gente pega essa ferramenta que a gente aprendeu. E o mais lindo é que a gente não aprende só. Tudo que a gente faz, a gente vivencia em nós, né? Porque nós só podemos levar nosso paciente até onde nós fomos. Então a gente puxa ali uma ferramenta importante para a pessoa vivenciar aquele processo. Constelação é para todo mundo? Uma pergunta que sempre... A constelação, ela é para todo mundo desde que você esteja pronto para passar por ela, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, aconteceu isso na constelação e depois eu não sabia lidar. Pois é, a constelação é para quem está no processo terapêutico, porque você vai passar pela constelação, você vai vivenciar a ferramenta, mas a constelação não é terapia, é ferramenta terapêutica. E aí você vai levar isso para o seu terapeuta te ajudar a lidar com a situação, porque tem muita coisa que depois é você que vai fazer a mudança. Perfeito. Concordo 100%, exatamente. As ferramentas, existem várias. A ferramenta pode ser você comprar uma massinha de modelar e brincar com a massinha. Te garanto que cura muita coisa também, né? Então, às vezes é isso, pessoal. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Por isso que eu quis que você trouxesse aqui, tanto para mostrar para todo mundo que se você está buscando algum processo terapêutico, como a Priscila mostrou, ela tem diversas ferramentas que ela trabalha, né? Para poder ajudar vocês. Também comentei do nosso filme que está disponível para você poder acessar gratuitamente. Tem os conteúdos que vão sair na quinta-feira. Se você quer se aprofundar, também tem o curso avançado que está disponível. Até dia 11 tem um valor promocional. Então, olha como há diversos caminhos e diversos sensos de até onde você pode ir hoje, né? Seja do que você está disponível e disposto e possível de investir. O investir de estar aqui na live até agora com a gente é um investimento muito valioso. Talvez é o mais importante de todos os outros, porque é o primeiro passo, né? Ou talvez esse não seja o seu primeiro passo, já está no 10º, né? 20º, que também estão... 10, às vezes já está passando lá dos milhões, né? A gente nunca para de dar esses passos. Mas, pessoal, coloquem isso para vocês como é uma jornada constante e é o botãozinho aqui, né? A intuição. Ela que te mostra. E ela não te mostra necessariamente, tipo, bom, já que 1 mais 1 é igual a 2, então eu vou dividir esse 2 agora. Não é bem por aí. Às vezes é alguma coisa que toca falar, eu vou fazer tal atitude agora. Essa atitude pode ser no nosso perfil, estilo filme. A próxima pode ser seguir a Pri. A próxima pode ser mandar uma mensagem, fazer uma pergunta. Confia naquilo que te vem. O próximo passo pode ser, quer saber? Eu ia fazer um monte de coisas que eu vou agora, eu vou aquietar, que eu preciso. Sabe onde está a resposta? A gente pega esse dedinho aqui, ó. Mexe com ele bem mexido. Aqui. A resposta tá dentro. Todas as respostas estão dentro. E se nós olharmos para dentro, nós vamos encontrar a resposta. Não vai ser em mim, nem no deles, nem em nenhum outro lugar. Você vai olhar para nós. Você vai olhar, você vai assistir o filme, você vai ler o livro, você vai vivenciar o processo, mas ó, a resposta tá dentro da gente. Digamos que um termo que eu gosto muito é o facilitador. Nós estamos facilitando uma conversa, uma ferramenta terapêutica, mas a gente está facilitando um processo que já está existindo. O que é isso? A gente está facilitando algo que já está acontecendo. A gente não facilita nada que não está acontecendo. Quantas pessoas vêm buscar, não, mas eu quero fazer essa ferramenta. Ah, mas parece que não funciona em mim, não vai. Porque você não está pronto, você está tentando colocar na ferramenta a resposta. Mas ela tá. E tem gente que quer assim, ó. Eu não quero fazer terapia. Eu quero uma coisa mais rápida.
Aí a terapia miojo, né? Terapia miojo não existe. Não existe essa ferramenta assim, ó. Não existe. Você levou anos para formar isso e você quer resolver assim? Não existe. Terapia miojo não existe. Prometeu que em 30 dias cura sua ansiedade, olha, você desconfia. Pois é. Bom, pessoal, eu também queria comentar que eu percebi uma consistência aqui na live das pessoas ficarem, eu acho isso muito bacana, né? Pois isso mostra que vocês estão interessados e prontos para ouvir, porque a gente não falou de nenhum tema fácil aqui de ser olhado, né? Então acho que o pessoal está disposto. Teve um até falou assim: vai ter parte 2 da live. Acho que tem muita coisa que dá para a gente conversar ainda, a gente pode combinar uma outra live com certeza. Inclusive para aprofundar algum dos temas que a gente trouxe aqui, seja do vício, da criança. Acho que essa questão transgeracional tem muita coisa legal que dá pra gente trazer, Denis, a inclusive gente pode falar, sabe do quê? Da vida financeira, que a galera sempre, assim, eu tenho postado há dias sobre isso, porque eu vou fazer um workshop de vida financeira em julho. E esse assunto, ele traz um público que vem pouco para terapia, que são os homens, né? Exatamente. Então, ele é um assunto profundo, porque a gente... Vida financeira não é só fazer planilha, não. Tem muita coisa que vem ali, ó, Total. de traumatizações que te impede de crescer, de prosperar, de ter uma vida abundante. Exato. E esse tema é Exato. maravilhoso. O dinheiro é vida, gente. O dinheiro é a expressão material da vida, porque é isso, ele representa o que a vida faz. E por favor, comentem aqui no vídeo depois se tem alguma outra parte específica do que a gente trouxe que vocês têm interesse, que todos os assuntos estão ligados, né? Então dá pra gente ir linkando ali com certeza. E queria mais uma vez também fortalecer esse lugar de cada um aqui de ter permanecido. Tomem isso como uma força para vocês de estar nesse processo, porque o que não falta é distração para a gente sair do nosso foco de trabalho interno. Não é fácil olhar para dentro, mas se você esteve presente, então algo te chama a isto. E também queria te agradecer, Pri, pela presença. Adorei esse papo. A gente, se puder, a gente não para, né? Porque é Não. muito tudo. E me trouxe muitos insights também. Isso do queijo, eu vou refletir bastante, porque eu também adoro queijo. Então eu vou refletir um pouco mais. Eu também tenho os meus dias com queijo. E também gostaria de agradecer, então, a todas as pessoas presentes, para que cada um tome a força que é convidada hoje na vida, né? Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas presentes hoje? Primeiro para você, junto com as suas parceiras, essa página que eu me tornei seguidora de vocês foi porque realmente está em total alinhamento com o que eu acredito, com o que eu transmito. Vocês trazem toda uma visão tridimensional do ser, né? É o ser olhando para todos os lados deles. É uma página incrível, eu estou amando o trabalho de vocês. As minhas pacientes em Portugal, eu pedi para seguir a página, eu falei, vê se vai ter algum evento, se vai ter constelação lá, para vocês, porque eles sentem, né, essa necessidade das ferramentas ali perto deles, né, e foi esse caminho que foi me levando a me aprofundar cada vez mais de estar aí pertinho de vocês. Então, a primeira coisa é agradecer a vocês por ter acessado essa forma de pensar e transmitir e estar ajudando muitas vidas, facilitando muitos processos. Também quero agradecer por vocês terem me chamado, pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz, muito honrada, muito grata mesmo. Agradeço de verdade. E para as pessoas que estão aqui, eu quero agradecer por vocês estarem com a gente, agradecer por vocês terem tirado esse tempo, tanto por nós, né, respeito a nós estarmos aqui entregando esse conteúdo para vocês, mas principalmente por vocês. Nós nos transformamos a cada conhecimento que nós absorvemos. Nós nos transformamos a cada qual a palavra? Cada insight que a gente tem diante de um aprendizado novo. E é isso, a vida, ela é cíclica. Ela continua acontecendo conforme a gente se coloca no lugar de evolução. Então, continue a evoluir. O trauma não te define. Você não é o trauma. Você é você. O trauma veio fazendo parte da sua história até aqui, mas você pode
abandonar esse trauma por aí e seguir em frente. Exato. Eu queria deixar então essa imagem final do que você trouxe de imaginar o trauma com uma cor, um tamanho, né? Uma permanência para ele e dar lugar. Tem uma tirinha que eu gosto muito, é uma menininha, e aí aparece um monstro bem grande assim, aí ela olha assim para ele e ele fala: Eu sou os seus traumas. Ela fala: Ah, então tá bom. Aí depois do próximo quadrinho ela tomando chá com ele sentada num sofá. Ou seja, Que é seja a assim. amizade com as nossas sombras, traumas, nossas dores, o que for, né? Desse lugar que também pode ser lúdico e que pode ter um apoio, como é o que a gente está sempre buscando aqui na Unity, que é realmente criar um senso de coletivo para a gente poder expandir a nossa consciência, pois a gente não expande só para o nosso indivíduo, é algo para o coletivo, né? Aquilo que a gente expande é isso, ele se expande, né? Então eu É gostaria de como um imã, né? como um É. imã, exatamente, né? Então é isso, muito obrigado a todo mundo. Mais uma vez, obrigada, Pri, por essa oportunidade. Gostaria de dar boa noite a todos e também dizer que esta live vai estar aqui no Instagram e eu também vou subir ela lá no YouTube. Busquem lá Unity em português, que é o nosso canal. Tem diversos conteúdos disponíveis. A gente também tem o grupo do Facebook, que tem sempre conteúdo exclusivo lá para o grupo. O grupo hoje chama Unity Portugal. Em breve ele vai chamar Unity em português também, que a gente está, né, trazendo um canal único. Mas então deixo esse convite a todos e também sigam a Pri para poder seguir os aprendizados. Então é isso, muito obrigado a todos, obrigado Pri, boa noite. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.